Boa noite, eu sou o professor Luiz André, professor da disciplina de Projeto de Urbanismo e Paisagismo, especificamente em áreas periféricas. Quero deixar bem claro que a qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida, vocês podem interferir, que a gente volta, a gente explica. Vamos começar com a definição de urbanismo, onde urbanizar a cidade tem a ver com infraestrutura, Infraestrutura seria criação de vias, esgoto, água, eletricidade, meio-fio. E logo em seguida vem a parte de hierarquizar a cidade, que seriam criação de praças, casas, escolas, aí a criação de áreas de comércio e, por fim, vamos dessa maneira moldando toda a cidade. Logo em seguida, a gente entra com uma informação que seria a tipologia de uma cidade. O que seria a tipologia de uma cidade? São os tipos de habitações que existem naquela cidade. Podemos ter vários tipos de habitações na cidade. Eu tenho aí uma casa em alvenaria, eu posso ter uma casa de madeira, eu posso ter uma casa de taipa, uma casa de palha ou até mesmo um container. Hoje, nas cidades, já começam casas, comércio, reutilizando materiais, já começa aí esse sistema. Bem, a princípio, vamos começar com uma definição de moradia. O que seria moradia? Que é o espaço produzido pelo arquiteto, que faz um diálogo, onde cria o dinamismo na cidade, em que se aproximam e se afastam as contradições. Toda cidade hoje tem contradições entre ricos e pobres, diferentes níveis de bairro. Manaus apresenta hoje grande contingente populacional, residindo em áreas inadequadas. O que seriam áreas inadequadas? São áreas de risco, como igarapés, encostas, que a gente pode chamar de moradias precárias, com acesso aos serviços urbanos bem deficitário. Bem, a intensa urbanização da cidade e as complexas redes de cidades do início do século XX tornaram bem exponentes os problemas urbanos, como o desemprego, a violência e a carência de serviços. No centro desses problemas está a questão habitacional, que expõe essas desigualdades sociais. E já a partir disso, o modo como se estabelece a produção da habitação nos ajuda muito bem a compreender a paisagem, sem abandonar a morfologia urbana, que é o desenho da cidade. A moradia é, sem dúvida, uma localização física, mas é ao mesmo tempo uma expressão psicossocial, sendo produto e a condição da sociedade de uma produção e reprodução. Considerando que os conjuntos habitacionais e as ocupações espontâneas se constituem como vetores de expansão de uma cidade, quer dizer, o que seriam ocupações espontâneas? Seriam aquelas ocupações que vão acontecendo espontaneamente, sem pressão, que as pessoas vão comprando seus lotes e vão construindo, Esse processo retorna a períodos anteriores, possibilita afirmar que a forma de produção da moradia na cidade contém e configura uma teia de relações sociais, conjunto de interesses, ao mesmo tempo que vai explicitar o tipo de investimento que todos os níveis de governo dispõem. O que eu quero dizer com isso? Que o governo vai, em certos momentos, interferir onde vai querer construir, onde que não vai querer, vai deixar aquele local em stand-by. É interessante na produção da moradia compreender o papel do Estado, que tem no entendimento ou não da demanda os instrumentos políticos, que são usados como estratégia para assegurar o seu controle sobre o espaço. A habitação representa a dimensão do poder e o seu planejamento implica a tentativa de estabelecer uma vida cotidiana, uma hierarquização, determinando o modo de como será o espaço ocupado. Um dos primeiros atos do governo militar de 64 foi a criação do BNH, visando o quê? Visando atender a uma demanda de habitação popular com a construção de infraestrutura urbana.
né? Foi o que nós herdamos do governo militar. Dentre os programas criados pelo BNH, 2 se destacam como elementos básicos para a realização dos objetivos. O primeiro deles é o programa da Coab, que foi criado em 66, que tinha como meta a construção de casas em áreas livres, com a formação de conjuntos habitacionais, né, dotados de infraestrutura, destinado inicialmente a famílias de de renda de 3 salários mínimos, né? Logo em seguida, teve o segundo programa, que foi o Promorar, que já foi criado agora, mais próximo, em 82, que tinha o objetivo de promover a urbanização de áreas carentes da cidade. E aí podemos assegurar, nessas áreas carentes, equipamentos coletivos de saúde, educação, lazer, segurança. Ambos os programas tiveram importância na configuração do espaço urbano de Manaus, pois através deles se deu a construção de conjuntos habitacionais importantes, né, implementando aí o projeto de urbanização. Podemos citar como projetos importantes na nossa cidade a criação do bairro de Flores, né, a criação do bairro do Japim. Logo em seguida veio o bairro do Parque 10, né, que já era naquela época um local onde tínhamos igarapés, eram os sítios, né? No final dos anos 60 foi construído o conjunto Castelo Branco no Parque 10, uma área cercada de balneários, chácaras e clubes. A construção do conjunto acelerou o processo de valorização urbana na cidade, com a construção de condomínios de classe média, que nos anos 2000 a área passa a ter intenso, né, processo de verticalização na cidade. Foi a partir do ano 2000 que começamos a ver na cidade, né, a explosão dos prédios, né, das habitações verticalizadas. Em seguida foi construído o conjunto 31 de Março, próximo ao Distrito Industrial, que deu origem ao bairro Japim. Esse processo, né, a gente já observa que os funcionários do distrito precisavam de ter a moradia mais próxima, né, e todos os níveis de funcionário. Ao contrário do Parque 10, o entorno desse conjunto, que foi formado por ocupação espontânea, ao mesmo tempo foi construído também o conjunto Ajuricaba, que pode ser caracterizado como intermediário entre os dois anteriores, né? Pois sua infraestrutura possibilitava tanto a instalação de outros conjuntos habitacionais populares, concomitantemente, em diversas ocupações espontâneas. Podemos citar aí o bairro do Alvorada, né, que já podemos chamar ocupação espontânea, mas também como ocupações de invasão de terra. No período de 82 a 90 foi construído o conjunto Cidade Nova, que ampliou a expansão da cidade para a Zona Norte e inaugurou uma nova fase na construção de unidades habitacionais populares em Manaus. O conjunto foi o vetor da expansão, né, para a Zona Norte, por causa do número de conjuntos populares constituídos nos anos 90. Aí podemos citar Cidade Nova, núcleo 1, 2, 3, 4, 5, e as ocupações ocorreram em seu entorno. Ainda na Zona Norte, nas cercanias da Cidade Nova, a partir do ano 2001, foi iniciada a construção do conjunto Nova Cidade, né? Com aquela via que fazia ligação de toda a área da cidade, que resultou na criação do Nova Cidade, onde até o final de 2006 foram entregues 9.200 habitações, onde até o final de 2006 foram entregues pelo menos 9.200 habitações. A construção desses conjuntos ampliou os domínios espaciais da cidade, ocorrendo sua interiorização, que avança sobre a floresta e pelas terras firmes da região norte. As ocupações são estratégias que os segmentos populares encontram para ter acesso à moradia a partir da organização de invasões. Quer dizer, o que são invasões? São invasões em lotes urbanos que são vazios, caracterizam por ações rápidas,
o que implica o acesso imediato ao lote, possibilitando a construção contínua de moradia. As ocupações em Manaus começaram com bairros como Alvorada, Redenção, Novo Israel, Monte das Oliveiras, temos aí o Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, Lírio do Vale e parte da área do Tarumã, né, que também começou a ser invadida. E por fim, a ocupação dos eixos rodoviários da M010 e da BR-174. Dessa maneira, né, o espaço urbano da cidade de Manaus foi produzido em parte a partir de ocupações. No período entre 2000 e 2004, surgiram em Manaus também 54 novas invasões. E depois elas se consolidaram, transformando-se em bairro, com carência de infraestrutura de toda a ordem, né? Escola, lazer, até hoje a gente percorre esses bairros, a gente não vê área de lazer, não vê praça, não vê espaço para creche. Quer dizer, em decorrência do número de bairros reconhecidos ou não pela prefeitura, quase dobrou em 2002, passando de 60 para mais de 110 unidades de bairros. Essas ocupações ocorrem tanto em áreas de platôs elevados ou em encostas, como nas áreas que são inundáveis, né, por igarapés. Portanto, as invasões às margens dos igarapés constituem-se um outro fator de expansão da malha, né, urbana da cidade, sobretudo a partir dos anos 70. Os principais igarapés da cidade passaram por vigorosos processos de transformação. No Igarapé do Mindu, por exemplo, localizado na zona norte da cidade, a intensa especulação imobiliária decorrente de quê? Da verticalização, sobretudo da rua Paraíba, Constantino Neri, o eixo entre o Boulevard e o Efigênio Salles, seguindo aí a Darcy Vargas, né, que teve sua criação bem recente, estabelecendo-se aí a área da Ponta Negra. Foi quando houve o boom, né, das construções verticais na área da Ponta Negra e a partir daí a implementação de uma nova como ponto turístico da cidade. A partir do ano de 91, a dinâmica da cidade assume característica hora espontânea, que são as ocupações orientadas. Digamos aí que ocupações orientadas são os conjuntos habitacionais. É importante ressaltar que uma parcela do município se concentrava 99% residente na capital, né, ocupando, em termos espaciais, 4% do município. E aí, todos os bairros se concentravam. Considerando que a análise espacial do total de domicílio percebeu que as áreas que concentravam o maior número de residências no ano de 91 se localizavam na zona sul da cidade, né, que são os bairros do Centro, da Aparecida, Educandos, Colônia Oliveira Machado, Crespo, Betânia. Em segundo ficou a zona oeste, né, que são os bairros da Compensa, São Raimundo e a Glória. E na zona centro-sul e norte da cidade, né? Centro-sul são os bairros do Parque 10 e Chapada, e na zona norte são os bairros da Cidade Nova, tendo ali o Novo Aleixo, Amazonino Mendes, respectivamente. Essa ocupação, em termos espaciais, ocupava apenas 4% da extensão territorial do município, o que indica uma elevada concentração demográfica. Considerando-se ainda uma análise espacial total de domicílio, percebeu que nas áreas que concentravam o maior número de residência, em 91, se localizava na zona sul da cidade. A partir daí é importante considerar que a Zona Sul é a área de ocupação mais antiga de Manaus, concentrando atividades comerciais, né, como o centro comercial da Zona Franca, o principal porto hidroviário da cidade, que na época era o único polo de articulação da capital com o interior do estado, via transporte fluvial. Agora, já no ano de 2000, a situação houve uma mudança.
a Zona Leste passou a ocupar o primeiro lugar em relação ao total de domicílios na cidade. De que maneira aí eu tenho um quadro que especifica bastante, né, que a Zona Leste da cidade ocorre a maior concentração hoje de domicílios, né? Em segundo lugar fica aí a região sul da cidade, logo em seguida eu tenho a região norte e oeste da cidade. A norte podemos citar aí os bairros já beirando a BR e no oeste onde ficaria a Compensa. Bem, aqui eu quero deixar meu agradecimento já a vocês e fico à disposição. Obrigado.